Fala galera, tá chegando a hora do exame CFP número 50. E se tem uma coisa que a gente aprendeu depois de aprovar mais de 400 alunos só no último exame, é que detalhes fazem toda a diferença nessa reta final. Se você vai fazer a prova, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai aquecer com um desafio real. O Toro vai resolver 10 questões que caem direto no exame. E ó, não são questões aleatórias não, são aquelas que a galera costuma errar muito na prova. Isso mesmo. Questões que confundem e que pegam de surpresa, que você precisa dominar esses conteúdos se quiser conquistar a sua aprovação. Então, se ajeita aí, prepara a caneta, senta na cadeira, porque agora é a hora de entrar no clima da prova de verdade. E se você quer ir além desse aquecimento, fica ligado. De 29 de junho a 6 de julho vai rolar a Semana da Aprovação, o maior evento de revisão de CFP do Brasil. São mais de 20 horas de aula, ao vivo, revisão completa de todos os módulos e ainda pré-prova presencial com o Toro em São Paulo no dia 5. No final do vídeo, eu te explico direitinho como garantir a vaga. Agora, bora praticar. Vai lá, Toro! Para que um profissional CFP forneça serviços profissionais de forma objetiva, né? Seguindo assim o princípio ético da objetividade, ele deve fazer o quê? Então pediu o nosso princípio número 3. Toro, preciso decorar a ordem? Não precisa decorar a ordem, a gente tem que entender. Mas o que é a objetividade? A objetividade é o seguinte, ó, quando eu for recomendar alguma coisa, eu tenho que recomendar de forma pragmática, isenta, né? Transparente, sempre respaldado em coisas técnicas, tá? E aí a gente vai lembrar sobre o quê? Sobre o API. Porque o API é exatamente isso, né? O API diz ó, qual é o perfil do cliente, o que a gente pode recomendar para esse cliente. Então assim a gente consegue identificar as situações. Ao total, nós temos 8 princípios éticos e a gente vai identificar o que estamos passando em cada alternativa aqui. Então, olha só. Letra A, identificar, informar e administrar os possíveis conflitos de interesse envolvidos no processo de planejamento financeiro com o seu devido cliente. Isso aqui não é, porque conflito de interesse é o quê? Esse cara aqui, a gente vai chamar que é o princípio número 4, imparcialidade. Imparcialidade. Ok? B, fazer recomendações de forma pragmática, isenta, transparente e respaldar em princípios técnicos. Ó, o API, letra B, tá certo. Isso aqui é objetividade, que é o nosso princípio número 3. C, ter a sabedoria e a maturidade para reconhecer suas limitações, devendo realizar consulta com outros profissionais para poder entregar um serviço de forma objetiva e dentro do escopo acordado com o cliente. Aqui juntou vários aqui. Meu Deus do céu, como assim? Essa parte da sabedoria aqui não é objetividade, não. Toro, eu marquei essa porque eu li a palavra objetiva, ó, de forma objetiva, serviço de forma objetiva, que é fada. Pois é, mas olha só, essa primeira parte, ela fala da competência. Competência, exatamente, ó, o princípio número 6, ó. Competência. Por que isso? Porque eu tenho que saber, eu tenho que ter maturidade profissional para saber até onde eu posso ir, para eu poder executar o serviço de forma competente. Se eu não souber, eu tenho que buscar outro profissional. Ou fazer consultas com outro profissional. Toma aqui serviço, faz ou você busca consultas. Isso é competência. Então isso aqui matou essa parte. A outra parte fala sobre serviço de forma objetiva, que estaria dentro, né? Olha só, né? Vou entregar de forma objetiva o serviço, direto, né? Então, forma pragmática e tudo mais. Beleza. E no final, ele fala e dentro do escopo. Dentro do escopo. O que é dentro do escopo acordado? Isso aqui não é nem competência e nem objetividade. Isso aqui é o nosso princípio número 8. Diligência. Combinou com o cliente e entrega da forma que você combinou. Isso é diligência. Tratar o cliente com cuidado, com zelo, com carinho, né? Então isso aqui também está errado aqui. Então essa alternativa aqui, ela misturou vários. O princípio 6, o 8 e um pouquinho do 3, né? Da objetividade nessa forma de recomendar coisas pragmáticas, ou seja, objetivas, diretas, né? E D, executar os serviços profissionais de acordo com o escopo, condições e prazos acordados, né? A gente está falando aqui também da diligência nesse espaço aqui, né? Sobre os acordos e tudo mais dentro do escopo, né? Então, aqui ele também jogou na diligência e não na objetividade. Tori, quais são os outros princípios? Cliente em primeiro lugar. Pensar sempre no cliente. 2, integridade. Ser íntegro, honesto, transparente, né? 3, objetividade. 4, imparcialidade. 5, profissionalismo. Não expor a marca de uma forma negativa, né? Então você tem que ter muito cuidado com os teus posicionamentos públicos e tudo mais. E sempre trabalhar com cooperação com todos os teus colegas, associações e instituições. 6, competência. 7, confidencialidade. Não expor os dados do seu cliente. 8, diligência, tratar o cliente com zelo, com carinho, né?
com muito cuidado, né? Então a resposta vai para nós, nossa letra B, B de Brasil. Um profissional CFP está analisando uma ação para adquirir para o seu portfólio, que apresenta os seguintes dados. Um monte de dados aqui, né? Se este profissional estiver analisando o valor justo dessa companhia pelo modelo de crescimento perpétuo, também conhecido como modelo de Gordon, podemos afirmar que o preço pago por ele será de no máximo quanto? Então olha só, né? Estão falando aqui, ó, que ele vai analisar pelo modelo de Gordon, né? Mas olha só o outro nome do modelo de Gordon. Modelo de crescimento perpétuo. O que quer dizer crescimento perpétuo? Ele vai continuar crescendo, crescendo, crescendo perpetuamente, ou seja, eternamente. Isso nos lembra do quê? Renda perpétua. Não é isso? Renda perpétua, renda perpétua. Exatamente. Por que a renda perpétua é importante? Porque a gente vai calcular essa renda perpétua aqui, ó, com uma teclinha aqui chamada percentual T, tá? Mas qual que é a ideia desse crescimento perpétuo? Do que ele vai estar falando? A renda que você vai ter vai ser uma renda através dos dividendos. Dos dividendos, sério? Exatamente isso. Mas antes de a gente trabalhar isso aqui, eu quero que você faça uma analogia para você entender da onde Gordon chegou nessa conclusão. Normalmente, quando a gente está falando sobre uma renda perpétua, você vai ver eternamente com aquela renda, né? A gente pensa em quê? Em imóveis, né? Porque você compra o imóvel e você vai passar eternamente recebendo o dinheiro do aluguel. Então, é uma renda através do aluguel. Legal. E como é que você vai chegar nessa conclusão? Qual que é o valor que você pagaria por imóvel? Pensa comigo aqui, ó. A renda que você vai ter, que você deseja, é uma renda de 10 mil, ó, 10 mil por mês. Maravilha? Maravilha. Se você está falando de uma renda por mês, você precisa ter uma taxa de retorno ao mês. Perfeito? Maravilha. Imagine que esses imóveis estão sendo alugados por uma taxa de retorno de 1% ao mês. Mês e mês. Maravilha! Qual que é o preço que você pagaria por um imóvel? Se você sabe disso. Aí, Toro, como é que eu faço? Aí a gente usava aquela tecla percentual T, né? A gente botava aqui assim, ó, o que é o percentual? É o 1. O que é o T? É o total da renda, né? Ó, 1, Enter, 10 mil. E aí você clicava nessa tecla, percentual T. Ó, primeiro o percentual é o retorno e depois você quer a renda. Quer ver como é que fica esse cara? Olha, eu vou trazer minha capa aqui. Vem cá aqui, olha só. 1% é a taxa, 10 mil é a renda, percentual T. Deu? Você pagaria 1 milhão, que é óbvio, né? Você paga 1 milhão de reais no imóvel, você aluga 1% ao mês, recebe 10 mil por mês. Mas o que aconteceria se eu te faço o seguinte, ó? Não, a renda que você vai ter, ao invés de ser por mês, fosse ao ano. Sério, Toro? Exatamente. Só para a gente manter a mesma analogia. Então, em vez de ao mês, eu vou te falar ano. Aqui, ó. Ano. Consequentemente, a taxa que você precisa ter não pode ser taxa ao mês. Precisa ter uma taxa ao ano. Beleza? Então, tem coisas, valores diferentes. Imagina a pessoa vai te alugar o imóvel e pagar uma vez por ano. E ela vai dizer o seguinte, ó. Eu vou te pagar uma renda anual, tá? Em vez de ser 10 mil, vai ser uma renda de 100 mil reais por ano. A taxa que você vai comparar teria que ser também ao ano. Ó, beleza, vou botar aqui que a taxa aqui está em 10% ao ano. Qual que seria o cálculo? Seria 10 Enter, e em vez de eu botar os 10 mil, ó, eu ia botar o que agora? 100 mil, ó. Beleza, aí vamos botar aqui, ó, olha, vai dar o mesmo cálculo, né? Ó, 10 Enter, 100 mil, ó, percentual T. Maravilha! Entendi esse cara aqui que vale 1 milhão de reais. A ideia de Gordon é a mesma. Eu tenho uma renda dos dividendos, uma renda anual dos dividendos, e eu preciso ter um tal, né, de uma taxa que eu vou utilizar. Só que tem uma palavrinha que Gordon utilizou que é diferente do que a gente está fazendo aqui. Qual que é? Que tem os dividendos não são só um rendimento perpétuo. Ele vai ter um crescimento. Quando a gente utiliza desta forma, a gente não está dizendo que o aluguel vai crescer. Não, não. A gente está dizendo que o aluguel vai ser sempre o mesmo. E aí o Gordon falou o seguinte, ó. Crescer é bom ou é ruim? É bom. Então essa taxa de retorno aqui, ao invés de eu utilizar esses 10%, eu vou usar uma taxa menor. E o menor que ele vai utilizar vai ser este crescimento. Então, se esse aluguel crescesse 2%, ó, 2% ao ano de crescimento, esse crescimento eu vou chamar de G. G é de growth. Growth significa crescimento. Então, ao invés de usar 10,
eu ia usar o quanto? 8. Em vez de usar 10 aqui embaixo, eu vou usar 8. Porque isso é um benefício. E eu ia fazer o mesmo cálculo. 8, Enter, 100 mil reais. O que eu apertar agora? Percentual T. Este imóvel, eu pagaria por ele, neste exato momento, 1.250.000. E teria um valor justo dele. É a mesma lógica, só que a única diferença é que eu estou pegando este cara com o retorno que eu vou utilizar descontado do crescimento, porque o crescimento é um benefício. E se é um benefício, eu aceito pagar mais caro por este imóvel. Legal, entendi a lógica. Aonde vem? Agora eu vou te mostrar a fórmula do Gordon, que é isso que vai fazer, mas a lógica é a mesma. É uma renda perpétua com este crescimento. Maravilha, Toro. Então agora eu vou apagar esse cara aqui e eu vou te apresentar essa mesma fórmula, tá? Por quê? Porque a fórmula normal, a gente faz o quê? A gente, né, se você fosse olhar uma fórmula matemática, você ia ver dessa parte da renda do aluguel, o que você ia ver? Que o preço zero do imóvel, o preço de hoje do imóvel, o que ele é? Ele é a parcela que você tem, ou seja, a renda que você tem, dividido por I, por essa taxa. Esta é a fórmula, tá, da renda perpétua. Só que a parcela é a próxima parcela, porque você compra o imóvel hoje, você quer a próxima parcela, perfeito? Então é o PMT1. PMT1 é o próximo rendimento, não o que aconteceu. Foi comprar hoje imóvel, é o próximo. Comprei agora, mês que vem eu quero receber meu dinheiro. Ou daqui a um ano eu quero receber meu dinheiro. Então é sempre a parcela futura que eu vou receber, tá? Essa é uma ideia importante. Beleza. Qual que é o modelo de Gordon? Ele fala o seguinte, ó, que o D0, né, o PV0, bota aqui o PV0, ou seja, o preço da ação hoje, PV0, ele é igual aos dividendos, que é o próximo dividendo, div 1, que é o próximo, não o que passou, mas o futuro, o próximo, tá? Dividido por KS menos G. Toro, tava tudo bonitinho e agora me veio essa desgraça. Mas é que é o seguinte, olha só, a ideia da escrita, ela é a mesma. PV0 é o preço zero, dividendo é o PMT e essa parte de baixo é a taxa. KS é o retorno que eu vou exigir para comprar essa ação, é o retorno. Menos G, que é o benefício do crescimento. A ideia é a mesma. Depois que eu sei qual que é o dividendo e eu sei qual que é a taxa, pronto, usa o percentual T, pronto, taxa e o nosso T. Então a gente vai fazer a seguinte pergunta. Qual que é a taxa que nós precisamos utilizar nessa questão? Vamos pegar dividendos pagos no último ano. Detalhe, pagos no último ano. É o D1? Não, não é o dividendo 1, é o dividendo 0. Como assim? Ele pagou. Eu quero o próximo. Eu não quero do passado. Eu quero do futuro. Porque se eu comprar ação hoje, eu não quero ver o dividendo que eu ganhei ano passado. Eu quero ver o próximo. Porque os dividendos no modelo de Gordon, eles crescem. Eles crescem. E nós temos aqui também, olha só, o crescimento dos dividendos de 5%. É aqui. Então nós temos o percentual e o T. Percentual e o T. Ó, o percentual a gente não viu. Mas o T, que é o total dos dividendos, são esses 13,50 crescendo 5%. Porque eu preciso do próximo dividendo. Então o T eu já me deram aqui. Como é que eu vou fazer esse T? 13,50, né? 13,50. E eu vou adicionar 5% mais. E assim esse T, porque o T é exatamente o div. É o div. Aqui está a fórmula. O que a gente vai usar para calcular agora é percentual T, porque é renda perpétua. Maravilha? Então, qual que é os dividendos do próximo ano? T, que é igual a dividendo 1, ó, vai ser igual ao quê? Vou botar aqui na HPzinha aqui, ó, 3,50, Enter, 5% mais 3,67. 3,67. Esse é o T que a gente vai usar do percentual T. Maravilha. Só que a gente quer achar o KS menos G, que é o I. Né? O KS menos G. Então eu posso apagar aqui. Então como é que eu vou achar o I dessa operação? Que é o I, que é o percentual da HP, KS menos G. Quem é KS? Retorno exigido pelos acionistas. 15%. É 15. 15. Ó, 15. Taxa Selic projetada 9% ao ano e com tendência de queda. Nos interessa isso? A fórmula não fala nada da taxa Selic aqui. Nada, 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 nada. Meu Deus, mas uma vez eu vi. Por quê?
Porque você pode ter visto que este KS, nós temos uma maneira de encontrar o retorno exigido do acionista. Como é que a gente pode achar o KS? Existe uma fórmula chamada CAPM. Esse é um modelo. Pode ser o APT, pode ser vários modelos. O KS é o retorno que o acionista exige. Se eles não nos dão esse retorno, nós temos que encontrar este retorno. Mas aqui foi dado este retorno. Foi dado. Então, quando ele foi dado o retorno, não nos interessa a taxa projetada. Ah, mas como é que é um modelo de CAPM? É a taxa Selic mais o retorno pelo risco da empresa. Mas aqui já nos deram o retorno exigido pelo acionista. Pelo risco da empresa. O retorno pelo risco da empresa é tudo que vem a mais da taxa Selic. Ou a mais. Porque no mínimo eu quero ganhar 9. Aqui estamos pedindo 15. Legal. Então, inflação não nos interessa. O modelo não fala sobre inflação aqui. O modelo. Talvez algum modelo para encontrar o valor do acionista, o retorno que o acionista exige, possa utilizar a inflação. Mas na fórmula direta não tem Selic, não tem inflação, só tem o retorno do acionista, o crescimento dos dividendos. São 3 coisas que tem. Legal, então não precisa. Então, nós temos aqui. E o crescimento? O crescimento foi dado aonde? Aqui, ó, 5%. Então, eu não vou exigir 15. Não. Eu vou fazer o 15 menos os 5. Então, o meu percentual do percentual T, que é o I aqui, né? O KS e tudo mais, percentual, quanto é que ele é? Ele é 10. Ele é 10. Então, eu tenho os dividendos, que é o T do percentual T, e eu tenho o I. Pronto. Então, na verdade, como é que eu vou calcular esse cara aqui? Vou fazer bem assim na HP, ó. Vou botar aqui, ó. Para ver como é fácil aqui agora. É o 10 Enter, que é a minha taxa. Quanto que é os dividendos? 367, que aqui é o T. E eu clico em percentual T. Pronto, vou achar o valor justo dessa empresa pelo modelo de crescimento perpétuo dos dividendos, também conhecido como modelo de Gordon. Então, 10 Enter, 3,67, percentual T, 36,70. Ah, Toro, não tem 36,70, tem 36,75. Por quê? Se você for pegar aquele dividendo 1, o crescimento, você vai ver que não tinha 2 casas depois da vírgula. Ele teria 3. Como assim? Olha só, muitas vezes nós fazemos arredondamento, né? Você vai ver aqui agora, olha só, os 13,50, Enter, 5% mais, quando você abrir mais de 2 casas, F6, por exemplo, 3,675. Então aqui, quando a gente arredondou para 3,67, nós ignoramos este 5 aqui, este 5. Se a gente usasse o 36775 em vez de 367, perceba aqui, ó, 10 entre 367,5 percentual T. Quando clicar em percentual dá 36,75. Mas é importante quando a gente está trabalhando com questões de prova, o quê? A gente olhar as alternativas. São muito próximas as alternativas? Não são. Uma era 35, a outra era 66 e outra 87,5. Então, a gente não precisa se preocupar com esse ajuste, porque isso é um arredondamento. Na vida, a gente precisa. Na vida. Mas aqui, a gente pode fazer esse tipo de arredondamento que não tem problema. Analise as alternativas, veja se tem diferença. Se as diferenças são muito grandes, não se preocupe, pode arredondar mesmo. Claro, não vai arredondar para R$3, né? Mas 3,675 ou 3,67 é a mesma coisa aqui no nosso detalhe, né? Fique atento porque sempre os dividendos, se eles são pagos, se ele já pagou, ou se é o próximo. Se ele já é o próximo ano, tá? Você não precisa fazer essa correção do crescimento do growth, do dividendo. Se ele pagou, foi a informação dada, você precisa sim fazer esse crescimento do dividendo. E aí sim, usar o dividendo do próximo ano, aí bota na parte de baixo KS menos G, é a subtração simples, ver o retorno exigido menos o growth. Achou essa taxa? É um dividido pelo outro e tudo mais, você vai encontrar esse carinha. Se você fosse usar pela fórmula, tá? A gente ia fazer de qual maneira? Ó, 3,675, Enter. Qual que é o KS menos G? É 10. Você tem que dividir por 0,10, porque a gente não trabalha a porcentagem, né? A gente trabalha com o número inteiro, né? 0,10, né? Então você dividiria dá 36,75. Resposta correta para nós aqui, a nossa letra B, B de Brasil. Questão para Economia, Câmara Legislativa do Distrito Federal 2018, Fundação Carlos Chagas. Em um portfólio de projetos sob análise, as informações obtidas para o investimento em uma determinada empresa são
Capital de terceiros 600 mil, capital próprio 400 mil, taxa livre de risco 9, taxa de retorno no mercado 15, taxa de juros para capital de terceiros antes dos impostos 20%, imposto 50% e taxa de retorno do capital próprio por CAPM 12,6%. A partir dessas informações, o beta da empresa e o custo médio ponderado de capital são respectivamente quanto? Então, olha só, estamos pedindo aqui o beta, ou seja, o risco sistêmico da empresa, e o custo médio ponderado de capital. O que é isso? O dinheiro que eu peguei através de capital de terceiros e de capital próprio. Quanto custa esse dinheiro total que eu peguei ao total? Eu peguei R$1 milhão. Quanto que eu tenho que entregar para satisfazer, né, o capital de terceiro, ou seja, conseguir pagar os juros, e satisfazer o retorno que os sócios querem, que é um retorno de 12,6%. Esse é o retorno que esses caras querem. Porque o capital, o CAPM, é isso, ele demonstra o retorno que os sócios desejam. Beleza. Quando a gente olhar as alternativas, você vai ver que tem o beta 1,2, 0,6, 1,5, 0,9. Ou seja, se eu achar o beta, eu já mato a questão. Quando eu olhar o capital próprio, tem 10,09, 11,04, 9,15 e 12,25. Se eu calcular o capital próprio, né, o custo médio ponderado de capital, o VAC, eu também sei a resposta, não preciso calcular os dois. É um ou o outro, né? Então, vamos calcular aqui, o que acaba sendo mais simples aqui nessa ponta aqui dessas questões, né? O CAPM. Pô, mas sempre é mais fácil? Claro que é mais fácil, né? O que é o CAPM? Ele é o retorno que os sócios exigem, né? A parte sem risco, ó, vou botar aqui sem risco, mais a parte com risco. E esse retorno aqui, eu vou botar esse retorno aqui em roxo. O retorno do sócio é isso. Qual que é a parte sem risco no Brasil? Quanto que dá o retorno sem risco? O retorno sem risco, a taxa livre de risco, ó, é de 9%. Qual que é o retorno que os sócios querem? 12,6%. Então, os sócios querem, ó, aqui 12,6%. 12,6%. A parte sem risco no Brasil, vou botar aqui em preto, aqui, ó, é a quanto? 9%. Então, aqui é 9%. 9%. Não tem discussão, né? Qualquer retorno que eu quiser, eu vou querer sempre, no mínimo, esses 9%. Porque senão, né, não vale a pena. Legal. Quanto que é a parte com risco? Que é isso que eles estão pedindo para a gente calcular. Eles querem o quê? O beta da empresa. Qual que é o beta da empresa? Para a gente calcular a parte com risco, como é que a gente calcula? A gente não calcula, nossa senhora, vou pegar os 15% de mercado aqui, que é o retorno. Esse é o retorno do mercado. Mas qual que é o ponto? O mercado, ele tem um risco 1. Um risco 1. Ah, então, quanto é que eu vou achar os 12,6? É a metade? É uma proporção? Não, não é isso. Ó. Vou fazer um gráfico aqui para você enxergar o que está acontecendo, tá? O mercado, aqui é a parte do risco e aqui é a parte do retorno. Vou botar em porcentagem o retorno, tá? Maravilha. O que acontece? O mercado tem o risco 1. Tem o risco 1. E está dizendo que o retorno do mercado é de quanto? O retorno de mercado está em 15%. 15%. Então aqui, ó. Aqui, 15%. Ó. E lá. Então, aqui vai estar o retorno do mercado, ó, bem aqui, para o risco 1. Só que qual que é o ponto? Todo retorno é sem risco mais da parte do risco. Então, mesmo o retorno do mercado, ele tem um pedaço que é uma parte sem risco, que essa parte aqui é em 9%. Então, todo esse pedaço que eu estou pintando aqui foi um retorno que desses 15 que foi sem risco. A parte que deu de retorno com risco foi apenas a diferença daqui. Todo mundo vai partir na sua análise daqui, ó, do 9. E vai crescer assim linearmente. Então, esta diferença foi de 6%. Então, para cada 1 de risco, eu ganho 6. Qual que é o beta desse ativo? É o que a gente vai descobrir. Então, a gente vai descobrir que ele vai fazer uma parte do risco dele e cada uma dessas partes vai gerar 6 de retorno. 6. É isso. Se ele tiver beta 2, ele tem que gerar 12. 12 mais 9 dá 21. Opa, não é 2, é menos. Entendeu? Se for 1 o beta, beta 1, 1 vezes 6 dá 15. Opa, deu 12,6, dá menos. Então ele tem que ter um beta menor do que 1, porque o retorno dele é menor que o retorno do mercado. Só por essa informação a gente sabe que não é a A e não é a C. Porque como o retorno dele é menor do que o retorno do mercado e o mercado tem beta 1, ele tem que estar aonde? Mais ou menos nessa linha aqui que eu pintei de amarelinho. Porque o retorno dele está abaixo dos 15, então o risco dele tem que ser menor do que 1. Então aqui é só fazer um jogo de trocas. Ó. Se esse cara aqui está desse lado
tá positivo, eu passo para o outro lado negativo. 12,6 menos 9 dá quanto? Ó, vou pegar aqui, ó, 12,6 dá o quê? Dá 3,6, ó. Então assim, eu daria 3,6 igual a 6 vezes o beta. Ó, 6 vezes o beta. Então agora eu vou ter que trazer HP, né? HP, ó, vem cá, maravilhosa, que surgiu, apagou o nosso gráfico, né? Então olha só, eu tenho ali, se esse número aqui está multiplicando, eu posso passar esse número para o outro lado dividindo. Então é só pegar o 3,6, ó, 3,6, Enter, e 6 eu divido. Quando eu dividir, eu tenho que o beta, o nosso beta, ele vai ser igual a 0,60. E faz sentido, não faz sentido? Por quê? Porque no nosso gráfico, dá um tchauzinho aqui para HP, ó, vou botar, depois ela volta, ó. No nosso gráfico, 0,6 estaria aqui. Aqui. Num risco menor do que 1, com um retorno menor do que 15. Tá tudo certo aqui, ó. Tá tudo certo, ó. Tá exatamente aqui, ó. É isso aqui. Então essa é a nossa análise. Então a gente já sabe que a resposta é a nossa letra B, né? A B de Brasil, tá? E agora, como é que a gente pode calcular o VAC para a gente confirmar tudo isso aqui? Então eu vou pagar esse cara aqui, já entendi esse cara, essa forma aqui do CAPM, que ele sempre faz isso, né? A parte da taxa livre de risco mais beta vezes o prêmio de mercado, sendo o prêmio de mercado essa diferença do retorno de mercado menos a taxa livre de risco, tá? Então é sempre esse cara aqui, essa diferença. Como é que eu vou calcular esse tal de VAC, né? O VAC, eu vou fazer esse custo desses R$1 milhão. Então eu tenho o custo do capital próprio, que é 400 mil. Qual que é o custo? 12,60. Quanto custa o capital próprio? Quanto que eu tenho que entregar para o acionista todos os anos para esses 400 mil que ele botou? São os 12,6%. Então, vou trazer aqui HP de novo, aqui, ó, pá, né? Quanto que está em dinheiro? 400 mil, 12,6%. Então, eu tenho que entregar para o acionista todos os anos, ó, 50.600. É isso. Se eu entregar os 50.600, 50.400, ele está satisfeito. Ele está satisfeito, porque é o retorno que ele pediu. Maravilha. E o capital de terceiros? O capital de terceiros são 600 mil reais. Maravilha. Quanto custa? Quanto que a pessoa que emprestou esse dinheiro quer de retorno? Ela falou o seguinte, ó. Eu quero, aqui está o terceiro, 20%. Ela falou, quero 20%, ó, 20%. Então, a gente tem que pegar esses 600 mil, ó, 600 mil, e pagar desses 600 mil para ela, né, pagar lá para o banco, para o debenturista, 120 mil reais. 120 mil reais. Mas sabe qual é a diferença do capital próprio, que eu vou fazer aqui um bonequinho, que é o sócio, para o capital de terceiros, que é esse cara aqui, ó? Sabe qual é a diferença desses dois caras para uma empresa? É que esses 120 mil reais, ele vai entrar com uma despesa para pagar menos imposto de renda. Já os 50.400, ele não entra, ele já entra no final. Ele já vai limpo para o acionista, mas a empresa já pagou o imposto de renda. Então tem uma diferença entre pagar o imposto de renda e não pagar o imposto de renda ainda. Então esses 120 mil reais geram um benefício para a empresa. A empresa prefere pagar os 120 mil para terceiros do que pagar 50.400 para sócios. A empresa, o CNPJ. Porque quando ele entrega 120 para terceiros, o governo deixa pegar esses 120 e lançar como uma despesa para a empresa pagar menos imposto. Você prefere pagar menos imposto ou mais? Menos, na verdade. É a mesma coisa. Então existe um benefício, que esse benefício está sendo de 50%. Então esse 120 mil para a empresa, para o VAC, custa quanto, na verdade? Basta pegar e depois de calcular esse dinheirinho aqui, ó, fazer 50% menos. Ó, 50% menos. Custa quanto então para a empresa? Não custa esses 120 mil, custa 60 mil reais. Então o custo de dinheiro total para a empresa, o custo é os 50.400 e os 60 mil. Quanto que dá isso aqui? Enter 50.400 mais, dá o total um custo para a empresa, vou fazer aqui de douradinho aqui no cantinho aqui, ó, tá? De 110.400. Toro, mas o VAC dá sempre em percentual. É verdade, 110.400. Mas de quanto dinheiro que ele pegou? R$1 milhão. Custa 110.400 para R$1 milhão de capital que ele tem. De capital. E o custo médio moderado é de capital. Qual capital? Capital próprio e capital de terceiros. São esses dois capitais que ele pegou. Ó, esses dois capitais. Ó, tá aqui, ó, capital próprio e de capital de terceiros.
Então, tenho que pagar 110, 400, me custou, para R$1 milhão. Se eu só dividir esses dois números, R$1 milhão, divide, dá 0,11. Vezes 100 para botar em porcentagem, 11,04, que confirma a nossa letra B. Então, isso é o VAC, isso aqui é o risco da empresa para a gente chegar no tal do beta da empresa, né? Então, a resposta vai para nós, nossa letra B, B de Brasil. Ao verificar a publicação do demonstrativo de resultado de exercício da empresa Torralva Evolution SA, o analista Victório destacou os seguintes dados. Um monte de dados, né? Então vamos lá. Desta forma, podemos afirmar que o índice EV/EBITDA desta empresa é de quanto? Meu Deus do céu, o que é isso, esse EV/EBITDA, né? O EV, né? EV significa Enterprise Value. Olha só, meu Deus, que legal. Enterprise, bota um S aqui, Toro, pelo amor de Deus. Enterprise Value, ou seja, o valor desta empresa. Mas como é que eu analiso esse EV? É muito simples. Como assim muito simples? Quando você compra uma empresa, você vai lá, o que você vai acontecer? Você tem uma pessoa aqui, ó, vamos pegar essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela é proprietária desta caixa inteira, que eu vou quebrar aqui em vários pedacinhos. Ok? Beleza. E você fala para ela, eu quero comprar toda essa caixa. Toda essa caixa aqui, ó. Comprei toda a caixa. Não quer comprar alguns, eu quero comprar toda a caixa. Tá? Então você vai, quando compra toda essa caixa, você está comprando toda a empresa. Então, se você é esse bonequinho aqui, ó, o verdinho, o que você tem que fazer? Você tem que entregar um dinheiro para esta pessoa. Beleza? Beleza, você entregou um dinheiro para ela. Só que quando você compra essa empresa, você assume tudo que essa empresa tem. Todas as coisas boas e todas as coisas ruins. E o que é uma coisa ruim? A dívida que essa empresa tem. A dívida que essa empresa tem. E por quê? Porque é você que vai ter que pagar essa dívida agora. Porque a empresa deve para alguém. Então, o que é o EV? O EV é o quanto você está pagando por esta empresa, mas assumindo todas essas dívidas. Então, se essa empresa você pagou 10 milhões e ela tem 5 milhões de dívida, o EV é 15. 10 para a pessoa que você deu o dinheiro, mais 5 para quitar a dívida. Eu tenho que quitar a dívida agora? Não, mas ela passa a ser sua, como proprietário da empresa. Então, um dia você vai ter que pagar. E se ao invés de ter dívida, a empresa tem caixa, tem dinheiro? Como assim? A empresa não tem dívida, mas ela tem 2 milhões de caixa. Daí é bom. Você pagou 2, menos 2, você pagou 10, menos 2 milhões, o EV é 8. Porque as empresas não têm dívida e têm dinheiro. Mas é óbvio que as empresas elas não são assim, não tem dívida, ou tem dinheiro, tem dinheiro. Não é assim. É o seguinte, as empresas têm dinheiro, mas elas também têm dívida. E aí essas diferenças é o que a gente chama de dívida líquida. Por exemplo, eu falei aqui que você pagaria nessa empresa 10 milhões. Legal. E qual que é o ponto? Que a empresa tem de dinheiro 2 milhões e a empresa tem de dívida 3 milhões. A dívida líquida é 1 milhão negativo. E se fosse 4 milhões de caixa e 3 de dívida? A dívida líquida era 1 milhão positivo. Eu não tenho dívidas, eu tenho caixa. Então a gente chamaria de dívida líquida menos 1 milhão, porque dívida a gente desconta. Então quando eu tenho um número positivo, ó, a minha dívida não é para cima, a minha dívida é negativa, porque é bom. Então em vez de ter 2 era 4, então eu tenho menos 1 milhão de dívida líquida. E aí o EV não vai ser 10, vai ser 9. Percebeu? Então esse Enterprise Value vai somar o valor da companhia que você está pagando mais as dívidas líquidas. Se você tem dívida, está devendo, vai aumentar o EV. Se você tem caixa, ou seja, dívida líquida negativa, vai diminuir o EV. Maravilha. E o que é o EBITDA? O EBITDA, ele não é o lucro da empresa, ele é a geração de caixa. Como assim? Porque o lucro líquido da empresa, você tem que pagar os juros, você tem que amortizar a amortização, tem depreciação, você tem que pagar imposto de renda, tem um monte de coisa. E o EV, o que é interessante? A geração de caixa serve para pagar as dívidas.
Então você está vendo quanto sobrou de geração de caixa da empresa, vai pagar as dívidas, depois quitar as dívidas, se não tem mais dívida, aí vai começar a sobrar dinheirinho para você, por exemplo. Então, e é por isso que a gente usa esse indicador. E o que significa o total? Quanto menor, mais rápido você consegue pagar a empresa baseado na geração de caixa da empresa, no lucro operacional da empresa. Então, quando a gente está fazendo o EV dividido pelo EBITDA, né? Eu vou botar agora aqui, ó, vou apagar esse cara aqui, ó, que vocês já entenderam esse cara aqui, ó, maravilhoso aqui, né? O que vai acontecer? Ó, eu vou agora fazer o EV de negativo, porque você está pagando pelo EV, você vai comprar, e vou botar aqui o EBITDA como positivo. Porque esse cara é bom. Quanto mais, melhor EBITDA. Quanto mais dinheiro a empresa está ganhando, né? Gerando caixa, melhor. O EV, quanto mais caro você pagar, pior. Então, eu botei vermelho e botei verde. Então, olha só, número de ações, 5 bilhões de ações a R$5. Ou seja, quanto que vale este roxo? A caixa inteira. 5 bilhões vezes R$5, né? Dá 25 bilhões de reais a empresa. Você vai comprar toda a empresa, 25 bilhões de reais. Legal. Patrimônio líquido nos interessa? Não nos interessa esse patrimônio líquido. Vou fazer aqui, ó. Vou riscar de vermelho, não nos interessa. Dívida líquida, menos 1 bilhão. Então, se você entregar 25 bilhões para aquele sócio que era proprietário disso aqui, você tem 1 bilhão de caixa. Então, na verdade, você está pagando quanto por essa empresa? Ó, menos 1 bi. Você está pagando essa empresa, na verdade, nesse EV, 24 bilhões. Esse é o Enterprise Value. Então, se a dívida fosse positiva, tinha que aumentar, porque além de pagar para ele, um dia vai ter que pagar a dívida. Agora você não paga a dívida, você tem dinheiro. Você comprou, pagou 25 para ele, mas você tem 1 para você. Maravilha, tá? Então, essa dívida líquida é importante para nós, aqui, para esse indicador. E esse cara aqui é importante também, né? Então, a gente está usando como a empresa como um todo. EBITDA, 8 bilhões. Esse é o número que a gente quer. 8 bi de EBITDA, né? E o lucro líquido nos interessa? Não, a gente não está analisando pelo lucro líquido quanto sobra para distribuir aos acionistas. A gente quer saber a geração de caixa para pagar as dívidas e fazer o que a gente quiser. É o que sobra da empresa. Porque depois do EBITDA, do lucro operacional, a gente tem que pagar as despesas financeiras, que não tem, neste caso, porque tem mais dinheiro do que aqui, tecnicamente seria isso. A amortização, né, depreciação, depois tem o imposto de renda da pessoa jurídica. Então tem alguns itens para depois vir a 4 bilhões de lucro líquido. Mas o que a gente está falando aqui, o EV, quanto é que é? 24 bi. 24 bi. E quanto que é o EBITDA? 8 bi. Então, bi com bi aqui, ó. Corta aqui, ó. Bilhões. 24 dividido por 8 dá quanto? Dá 3. Dá 3. E em 3 anos você recupera o capital investido analisando este indicador. Nossa, então eu vou ter, em 3 anos eu tenho todo o meu dinheiro. Na verdade, em 3 anos você pagou a empresa. Porque ela gera 8 bi de caixa. 8 bilhões. E esse dinheiro vai estar dentro da empresa. Aí depois você vai ver quanto vai poder distribuir. Se você quiser distribuir, pode comprar carros, comprar imóveis dentro da empresa, se você quiser. Então, essa é a ideia do EV/EBITDA. Quanto menor, melhor, mais barato, mais rápido você recupera o seu capital. Então, não é 2,08, né? Não é 3,125, nem 6,25, mas sim é 3. Resposta correta, nossa letra B, B de Brasil. Opa, pausa rápida aqui para fazer um lembrete. Se você está curtindo esse treino aqui com o Toro, imagina só uma semana inteira focada na aprovação, com ele ao vivo te mostrando tudo que realmente importa para você mandar bem na prova. De 29 de junho a 6 de julho vai rolar a Semana da Aprovação, o maior evento de revisão para a certificação CFP do Brasil. Aulas ao vivo, revisão dos 6 módulos, questões resolvidas com estratégia e ainda um pré-prova diretamente de São Paulo no sábado, dia 5. Já garante a vaga agora clicando no link da descrição. E agora bora voltar pro vídeo que ainda tem muita questão para você ver. No ano de 1995, o banco de investimentos Barings, o mais antigo da Inglaterra, quebrou devido às enormes perdas, 1,2 bilhão de dólares decorrentes de especulações feitas por um dos seus operadores, Nick Leeson. Ele apostava na alta do índice da Bolsa de Tóquio, que, entretanto, teve fortes baixas. A partir daí, os administradores de bancos e de grandes empresas passaram a utilizar a métrica de risco conhecida como Value at Risk, o VaR, com o objetivo de conhecer e controlar os riscos de mercado.
Considerando a análise de retornos esperados e riscos, ao avaliarem novo negócio, os administradores de empresa ou instituições financeiras devem fazer o quê? Então, o que é o VAR? O VAR, ele é o que? Olha só, VAR, Value at Risk, tá? Ele é um valor que a gente vai chamar em risco. Quanto que eu estou aceitando? Quanto que eu estou aceitando de tomar risco? E aí se faz um cálculo, sério, com uma probabilidade disso aqui dar errado, o quanto de dinheiro eu vou colocar. Para isso eu vou ter que analisar, existem algumas maneiras de calcular esse cara aqui, mas eu vou usar muitas vezes uma amostra, um período que eu tenho esse cara aqui, né? E aí eu tenho também o quanto que eu quero de confiança para isso. Então existem vários cálculos para a gente chegar nesse tal de VAR, o quanto eu aceito perder em normais. Porque se ultrapassar este VAR, esse número aqui, o que acontece? Estamos perdendo e está saindo do nosso universo de conhecimento. No cenário normal, a gente perderia 5%. 5 milhões, 50 milhões, vamos botar 5%. Se ultrapassar esse 5% é porque a gente está entrando num momento econômico que a gente não sabe o que está acontecendo. Que não era para estar perdendo mais do que 5% numa posição que a gente estaria aqui. Não era, algo está acontecendo. Então esse VAR ele faz esse controle, tá? E aí o que se analisa? O quanto que eu posso ganhar baseado nessa gestão de VAR aqui, nessa gestão de risco. Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Para isso que eles fizeram. Porque senão, como vai estar o operador, o Nick Lesson, ele continuava acreditando que ia dar dinheiro, continuava acreditando que está muito barato, muito barato. Mas quando a gente entra numa crise, uma pandemia, não importa a racionalidade, porque virou irracional. E aí talvez você não tenha mais dinheiro para arcar as garantias, aí você quebra. Então tem que analisar, se saiu da normalidade, opa, temos que parar, porque tudo que você já estudou está fora do consenso. Então essa é a ideia. Então, ó, o que os administradores de empresa ou instituições financeiras devem fazer ao avaliarem novo negócio? Aprovar o negócio se o retorno esperado for alto e o novo VAR ficar elevado. Não, o novo VAR não pode ficar elevado. Elevado, exatamente. Quanto maior o VAR, mais eu vou aceitar perder dinheiro. Mais eu vou aceitar perder dinheiro. Seria melhor se o novo negócio tivesse um retorno esperado for alto e o VAR, ó, for menor, porque a probabilidade de eu perder vai ser menor. Então, se mudar isso, aí eu tenho que ir para outra linha. Ó, recusar o negócio se o retorno esperado for alto. Não, recusar porque o retorno esperado é alto, não é, se for baixo, né? E o novo vai ficar abaixo, situação de hedge. Não é esse ponto aqui que está o equívoco. Aprovar o negócio se o VAR ficar mais baixo, situação de hedge. O que é situação de hedge? Situação de proteção, ó. Ficou mais baixo? Ficou mais baixo? Independente do retorno esperado. Como vai ser independente do retorno esperado? Não, eu sempre vou fazer uma análise de risco, né, versus retorno. Então eu sempre analiso o retorno e eu sempre analiso o risco. E é isso que eu tenho que fazer. E D, aprovar o negócio se o retorno esperado for satisfatório. Satisfatório é ok, é bom, né? E o novo VAR ficar abaixo. Situação de hedge. Aí sim, pô, se o retorno é bom, é satisfatório, é bom, e o novo VAR, o value em risco, o valor em risco ele for baixo, pô, por que eu não vou fazer esse investimento? Não faz muito sentido, né? A não ser que tenha outro investimento que vale muito a pena. Mas nessa condição aqui que nos deram, né, a gente deve fazer o investimento quando o VAR for reduzido, né, que é a análise do risco, e juntamente com o retorno seja satisfatório, se o retorno for bom e tudo mais, né? Então, a resposta correta para nós é a nossa letra D, de Dinamarca. Felipe aderiu ao plano de aposentadoria da empresa para funcionários, ao qual ele contribuiu com R$200 do seu salário e a empresa aporta o mesmo valor como incentivo. Depois que completou exatamente 15 anos, 15, Felipe deixou seu cargo para realizar um sonho, estudar gastronomia no exterior. Considerando que o plano rendeu 9% ao ano e que possui regras de vesting, conforme a tabela abaixo, qual o saldo acumulado de Felipe? Caso decida resgatar, desconsidere impostos e outras despesas. Qual que foi o prazo, Felipe? Tem até 10 anos 10% de vesting, até 15 anos 20%, até 20 anos 40%, até 25 anos 70%, acima de 25 anos 100%. Meu Deus, Touro, o que é isso? Ele perde 20% ou ele fica com 20%? Por que é 20%?
Porque ele falou exatamente 15 anos. Podia ter esperado um pouquinho mais, né, Felipe? Né? Um mesinho, porque você entrou até 15. 15 cravado, entrou aqui. Percebe que quanto mais tempo ele fica, o número aumenta, né? É verdade. Ou seja, este é o valor que ele vai ficar da empresa. Porque a regra de veste é o quê? Ele bota o dinheirinho dele, ó, ele bota o dinheirinho numa caixinha, e a empresa coloca o mesmo valorzinho na caixinha. E aí este somatório das duas caixinhas é o total da grana que ele poderia ficar. Tá vendo que é assim? Beleza. Tudo que é dele vai ser sempre dele. Agora, da empresa, vai ser um percentual da regra do veste. Se ele ficar 25 anos, tudo que está na caixinha é dele. Ele ficou 25 anos? Não, não ficou mais de 25 anos. Ele ficou 15 anos. Então, na verdade, ele vai ficar apenas, ó, com 20%. 80% ele vai perder, mas 80% da empresa. Então, a total, o que o Felipe vai ficar é o 100 dele mais os 20% da empresa. Então, o total desse dinheiro, né, se comparar só a parte verde, seria 120. 100% é dele, mais 20% da empresa. Então, se a gente calcular tudo isso, a gente vai perceber que vai ficar com, ao total, 120 do dinheiro dele. Do dinheiro dele. É isso que vai acontecer. Porque ele perdeu 80, é verdade? Sim. Se metade é 100%, a outra metade fosse outro 100%, né? Aí a gente calcula esses 20% sobre o verdinho, né? Então, vai ser assim que a gente vai calcular, vai ser a maneira mais fácil possível. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? N, I, PV, PMT e FV. E olha só o que vai acontecer. Qual que é a taxa? 9% ao ano. Mas ele contribui por mês. Então, ele contribui 200, ó. 200, vou botar aqui CHS. Não é isso que acontece? O valor de hoje é 0. O N, quanto que é? 15 anos. 15 anos são 180. 180 contribuições. E o nosso I, a gente vai converter em taxa. Como é que a gente vai converter esse cara aqui? 9 é a minha taxa, levo 12 meses para ganhar, 1 R/S de resposta, né? Então, vou trazer minha HPzinha aqui, ó, maravilhosa aqui, ó. Vamos fazer 9 é o meu I, eu levo 12 meses, 12 é meu N, né? Eu quero um mês só, resposta. Nossa, não deu. Meu Deus, o que acontece quando não dá resposta? É porque você tem que fazer essa conversão agora na mão, se dá um probleminha na sua HP. E o que você vai fazer? Vai botar assim, ó, 1,09, vai botar esses 12 e vai clicar 1/x, depois y na x. Y na x. E aí você vai encontrar esse númerozinho aqui, ó. Né? Então vamos fazer esse cara aqui, vamos botar aqui, ó, 1,09, né? Ok? Enter, 12, né? 1/x, y na x, deu 1,01. Eu não botei 1 lá em cima, tem que descontar 1. Então, fazer 1 menos, ó, 1 menos, e eu vou botar em porcentagem vezes 100. Então, vou botar aqui, ó, 1 menos 100 vezes. A taxa 0,72. Se eu botar aqui 6 casas, depois da vírgula, dá 0,72, 0,732. Então, vou botar aqui, ó, essa conversão de taxa, ó, 0,72, 0,732. É esse nosso amiguinho aqui que vai acontecer. Então, esse aqui é o meu I, maravilha, né? Eu tenho 180, que é o meu N, 0 é o meu PV, 200 CHS é o meu PMT, eu estou aportando, e assim eu vou clicar no meu FV, deu 73.327,70 centavos. Esse 73 mil é a parte dele, mas também é a parte da empresa. Não é isso? É verdade. Então, olha só. Desses 73 mil, ele tem que ficar quanto? Se é da parte da empresa. Ele tem que ficar com 20%. 20%. Então, ele vai ter o seu 73 mil, porque é o mesmo cálculo, que é o verdinho. 73 mil, ó. Vai ficar 73 mil. Mas eu quero descobrir este azul aqui, que é o mesmo 73 mil, porque os dois contribuem o mesmo valor, mas vai ser apenas 20%. Porque ali é até, exatamente até, quer dizer que inclui esses 15. Se ele tivesse ficado um mesinho a mais, ele teria pego 40%, né? Então, vou botar aqui, ó, 20% é o valor que ele ficaria da empresa, 14.665,54. Vou somar com 73, vai dar 87.993. Tem essa resposta, tem aqui a nossa letra B, B de Brasil.
Gustavo contratou um seguro para doenças graves que possuía cobertura para câncer. Após 6 meses, foi diagnosticado com câncer em condição inicial e notificou a seguradora, que qualificava a doença de acordo com a medicina, em 3 fases: leve, médio ou avançada. Em relação à sua apólice, é correto afirmar que o que é um seguro doenças graves, né? Existe um rol de doenças, né? Um rol, tá aqui, vai estar lá na apólice, ó, tais doenças aqui a gente vai cobrir. Se você tiver alguma dessa doença, eu vou te pagar um capital segurado deste valor aqui. Ele faz exatamente isso aqui, ó. Ah, é? Exatamente. Existe um capital, vou botar aqui o capital segurado, e aí vai ter um dinheiro para receber. Qual que é o ponto, né? O ponto é que, dependendo das doenças que se tem ali dentro, né, eles podem classificar por percentuais. Ó, se você tiver numa condição que é o que falou aqui, né, leve, você vai receber 30% capital segurado. Se for média, você vai receber 50, 60, se for avançado, você vai receber 100. Eles podem quebrar isso dependendo das doenças e tudo mais. Mas tudo isso está descrito na apólice. Então não há um reembolso aqui. Aqui é um valor. Pum, aconteceu? Toma esse dinheiro. Ah, mas se eu não gastar, tu pode fazer o que tu quiser com o dinheiro. Tu pode gastar no hospital, tu pode gastar contratando uma medicina alternativa, ou tu pode comprar um carro com o dinheiro. Então, se acontecer o fato alguma daquelas doenças estiverem ali naquele rol de doenças, né, doenças, DG, de doenças graves aqui, né, o que acontece? Você recebe isso aqui. Então, neste caso, teria que ver qual que é o nível que está a doença para poder fazer o devido pagamento. Mas tudo isso está descrito. Beleza? Então, letra A. Não haverá indenização, pois até o momento não existe comprovação de incapacidade. Não precisa a comprovação de incapacidade. Precisa dizer que a doença que está no rol aqui, né, foi de fato, né, diagnosticada. No caso, o câncer, né? B, a seguradora reembolsaria não, porque isso aqui não é seguro saúde, né? Isso aqui aconteceu o fato, tomou o dinheiro, né? As despesas gastas até o momento mediante a apresentação de laudo médico. C, Gustavo espera a indenização total do seguro, independente da fase em que a doença se encontra, né? Não, isso aqui depende sim da fase, se foi classificada como leve, média ou avançada, e está. Então, porque ele disse que, ó, a seguradora, ó, qualifica, ó, de acordo com a medicina, em 3 fases. A seguradora, eles falaram que tem 3 fases aqui, então eles vão precisar saber qual fase está. E D, Gustavo receberia a indenização do seguro conforme a tabela de cálculo de indenização descrita nas condições gerais do seguro. Exatamente isso aqui, né? Então a resposta foi para nós, nossa letra D de Dinamarca. Uma grande empresa privada construiu um shopping center em um bairro residencial, que até então era tranquilo e de menor valorização. Com a chegada do shopping, o bairro passou por um grande desenvolvimento. Novas lojas, serviços e melhorias na infraestrutura local surgiram. Isso gerou uma valorização significativa dos imóveis, beneficiando financeiramente os proprietários das casas na região, que viram seus bens se tornarem mais valiosos. Os moradores, no entanto, ficaram preocupados ao ver rumores de que o governo poderia cobrar uma contribuição de melhoria, uma vez que suas propriedades foram valorizadas em consequência desse novo empreendimento. Desta forma, podemos afirmar que não haverá incidência do tributo. Ah, meu Deus do céu, Toro, por quê? Que é isso? Que parada é essa, né? É o seguinte, a resposta aqui é a nossa letra D, não haverá incidência do tributo. O que acontece? Se o governo tivesse feito obras, ele pega, botado grana e tudo mais, feito ali estrada, feito umas paradas tudo lá, o governo poderia cobrar uma parte que é chamada de contribuição de melhorias. O governo. E como é que funciona isso? Se fosse o município, o município poderia cobrar, aí é a grana para o município. Se fosse o estado que tivesse feito naquele local a obra, saiu o dinheiro do estado, o estado podia cobrar esta parada, né, contribuições de melhorias. Se tivesse sido o governo, a União, né, tivesse feito isso, né, tudo mais, a parte do governo federal, se quem poderia cobrar era a parte da União e fosse lá para eles. Eles poderiam cobrar isso. Isso é chamado de contribuição de melhorias. Essa contribuição de melhorias tem que ter o quê? Uma valorização aonde nos imóveis, uma valorização desses imóveis. O imóvel tem que ser feito. Só que por que no governo não pode fazer? Porque quem fez a obra foi uma empresa privada. Foi uma empresa privada. Se foi uma empresa privada, o governo não tem que cobrar nada por causa disso, entendeu? Mas se fosse o governo, tivesse sido o município, o estado, a União ter feito, aí eles poderiam
cobrar, isso é chamado de contribuições de melhorias, e é por causa desta valorização que está ocorrendo nos imóveis e não em outra coisa. Aí o governo vai fazer, e vai te cobrar uma graninha, né? Ah, sério? Exatamente. Então não pode o município, nem o estado, nem a União. A resposta para nós é a nossa letra D de Dinamarca. Um cliente residente nacional investiu no dia 15/4 de 2024 $100 mil em um título público americano zero cupom, sendo que este valor foi através de uma remessa de recursos a 4,1232. Após 4 meses, em 12/8 de 2024, ele resgatou os títulos públicos com um lucro de $5 mil para investir todo o valor na bolsa americana. No entanto, no dia 12/9 de 2024, após uma guerra se alastrar pelo leste europeu, dois fatores aconteceram: uma grande desvalorização do real perante o dólar e uma queda nas bolsas internacionais. Diante dessas notícias, o investidor decide vender toda a sua posição em ações, totalizando um valor de $90 mil. Considerando a Petax do período de resgate dos títulos públicos em 5,3244 e do período das ações em 6,1227, podemos afirmar que o imposto de renda considerado pela Receita Federal Brasileira foi de quanto? Então o que ele falou? Ele pegou seus dólares e mandou lá para os United States of America, né? E aí ele pagou ao total nessa posição inicial dele, ó, aqui os $100 mil, a 4,1232. E quando a gente tá falando sobre esses tipos de operações, né, a gente tem que levar em consideração todo o cálculo baseado em reais. Por quê? Porque é isso que a lei diz, né? Ah, não quero, então fica fora da lei, né? Vai pagar imposto, vai tomar multa. Então, ele falou o seguinte, ó, investe toda a parte em reais. Ah, é? Então tá bom. Então, pra isso, eu vou trazer minha HP aqui, olha só, que eu não sei calcular esse cara aqui, né? Então traz aqui, ó. Vem cá aqui, ó. Olha só. Os $100 mil que nós temos a 4,1232, quer dizer que ele investiu inicialmente, ele teve um custo de, ó, 412, né? Pelo amor de Deus, né? 412.320 mil reais ao total. 412.320 reais. Beleza. Aí o que aconteceu? Passou uns meses, né? E aí ele foi lá, né? E puf, trouxe o dinheiro para ele. Ele pensou, vende o título público, pingou a grana. Então, por quanto ele vendeu $5 mil, né? Como é que eu vou fazer essa parada e tudo mais, né? Na verdade, o que ele tá falando para você, né? Que ele tem ali ao total, ó, $105 mil, não é isso? Exato. E qual foi o preço quando ele vendeu os títulos públicos? Ele falou que foi a 5,3244. Então a gente vai calcular em reais essa posição que ele teve, ó. A venda dos títulos é 105 mil vezes 5,3244. A gente calcula tudo em reais. Ah, porque foi uma remessa? Tanto faz se foi uma remessa ou não foi uma remessa. O importante é que estão nos dando os valores. A gente calcula tudo em reais, tá? Então agora eu vou dizer o seguinte, ó. 105 mil, 5,3244 vezes. Ou seja, ele transformou toda a sua posição ali em título público a 559,062. E essa diferença ele teve um lucro nessa posição dele em renda fixa. Então eu vou transformar 412,320 menos, ele teve um lucro neste primeiro pedaço, um lucro de quanto? Ó, de 146.742. Touro, então agora eu vou lá e pago imposto? Não. Como assim eu não pago imposto? Não paga imposto. Por que eu não pago imposto, né? Porque é o seguinte, ó, você não vai pagar o imposto agora. O nosso investidor, né, aqui o cliente, ele paga imposto uma vez por ano, quando a gente está falando de valores imobiliários, né, internacional. É diferente do Brasil, que toda vez que você tem lucro, você paga o imposto, né? Resgatei lá um CDB, paga o imposto ali na fonte, né, que tem instituição vai recolher, né? Porque a instituição já está vinculada à Receita Federal Brasileira, ela já está. Aqui não, aqui é internacional. E daí, a nova legislação, que é a 14754, ela falou que você vai pagar o teu imposto apenas na declaração de ajuste anual. Só ali, sim. E como é que a gente faz? A gente soma todos os lucros e prejuízos. Quando você soma todos os teus lucros e prejuízos, você, na tua declaração do ajuste anual, você vai recolher 15% sobre esse teu somatório. Quer me dizer que, se eu tenho prejuízo, eu possa bater nos lucros? Sim.
Ah, mas ações só com ações, né? Porque é renda fixa, não posso ter prejuízo em ações com... No exterior pode. Pode, a lei também permite. Tudo que for valor mobiliário, você tem juros, dividendos, venda de ações, renda fixa, tudo isso ele entra e vai somatório. Aí você vai ter um campo para esse cara aí aqui, puf, e você paga. Agora, o que for imobiliário, por exemplo, dividendos, aluguéis, venda do imóvel, venda de joias, tudo mais, isso não contabiliza. Existe um campo na tua declaração de ajuste anual desde 2024, que entra o seguinte: soma os teus lucros que você teve em valores imobiliários e tudo mais, né? Porque isso que a lei conta, né? 14754, vê tudo que você tem lá, né? Essa lei fala muito sobre as offshores, fala sobre trust, fala sobre os valores imobiliários e tudo mais, e também fala dos fundos fechados e exclusivos, mas aí essa parte fica no Brasil, né? Ele fala o seguinte: soma teus lucros nesse caso aqui, for valor imobiliário, tu pode bater. Não interessa renda fixa com renda variável, não tô nem aí. Então esse é o primeiro ponto, a gente vai calcular o lucro. Olha o lucro. Agora a gente vai para a segunda etapa. Qual que é a nossa segunda etapa? Vou botar aqui a segunda etapa. É o que ele comprou em ações. Então nessa parte ele comprou em ações, qual foi o custo da aquisição das ações? Ele não falou que ele vendeu por 559,062? Sim, então, neste exato momento, eu vou fazer essa aquisição, a compra pelo valor, ó, aqui, ó, de 559, vírgula não, né? Vírgula não, ponto. Bota aqui o ponto, né? Ponto 062. Ele falou, ó, aqui, ó, considera todo esse cara aqui. Por quê? Porque aquilo é naquele mês, ó. A gente olha quanto que é o dólar daquele período ali. Então, o período da aquisição e da aquisição das ações e da venda dos títulos públicos, ele leva em consideração o mesmo dólar. Então, ele levou em consideração este dólar aqui, que foi a 559,062. Ele levou em consideração outro dólar, o 6,1227, para o momento da venda. Então, na venda que eu vou olhar agora, né, eu vou fazer o quê? Ele tinha 90 mil dólares e ele vendeu a 6,1227. Vamos ver quanto é que dá esse cara aqui, ó. Vamos multiplicar. 90 mil dólares, ele perdeu 15 mil dólares, né? Porque ele tá com 105 mil dólares, foi para 90 mil dólares. Que 90 mil dólares multiplicado por 6,1227. Isso vai dar aqui, nesse exato momento, 551.043, mostrando que o nosso investidor, neste exato momento, ele tem um prejuízo, né? Um prejuízo de quanto? Ó, esse aqui é a parte aqui, ó, vamos botar negativo aqui, vamos botar aqui, ó, de 559,062, né? Ele deu um prejuízo de 8.019 reais aqui é o total aqui, né? Foi isso que ele teve de prejuízo. Bota o 559 menos ali o outro valorzinho, né? O verdinho ali menos o vermelhinho, você vai encontrar esse prejuízo. A gente viu que esse valor diminuiu. Então, o prejuízo que ele tem aqui é de 8.019, né? Esse é o prejuízo que ele teve. E este prejuízo você pode somar com este lucro. E diante disso, diminui a tua base tributária. A lei A 14754 de 2023, que foi de 2023, permite. E isso ela permite na parte do exterior. Ah, Heitor, então eu vou poder compensar o meu prejuízo em ações no Brasil com minha renda fixa no Brasil? Não, no Brasil aqui a parada é diferente. A renda fixa não, lucros e prejuízos não compensam, né? Com outros carinhas, não faz isso. No exterior pode compensar. Tem um lucro. Aí quando é que eu vou perder na renda fixa? Daqui a pouco teve uma questão de mudança de taxa de juros, a tua venda no mercado secundário deu um valor negativo, né? Então tudo isso pode ser levado em consideração. Agora basta somar esses dois carinhas aqui, vou deixar o valor negativo aqui, 8.019, porque esse é o valor foi prejuízo, e eu vou somar com 146.742. O total deu 138.723, né? De lucro total. Aí vira o ano, ele recolhe na sua declaração de ajuste anual, né, que é a DIRP, a declaração de imposto de renda da pessoa física, ele recolhe 15% sobre este valor. Então aqui, ó, nós somamos estes dois valores, somando esses dois valores, deu 138.723, aplica o 15%, agora a alíquota é uma alíquota fixa,
tanto faz ser renda fixa, renda variável, dividendos, juros, tudo é alíquota fixa de 15% quando tratamos de valores mobiliários, offshores, né, e tudo mais, tá? Então tá 20.808,45 centavos. Esse é o valor de imposto que ele vai recolher na sua declaração de ajuste anual, num campo separado das outras rendas que ele tem, como salários e tudo mais. Isso aqui é um campo separado e isoladinho para isto. Então, resposta correta para nós, nossa letra A de aprovado. Carlos, viúvo, viveu uma longa e próspera vida ao lado de sua família. Após seu falecimento, foi constatado que seus 3 filhos, André, Roberto e Felipe, eram pré-mortos. Cada um dos filhos de Carlos deixou descendentes, totalizando 6 netos. André, o primogênito, teve 2 filhos. Roberto, o filho do meio, deixou apenas 1 filho. E Felipe, o caçula, deixou 3 filhos. Carlos acumulou ao longo de sua vida um patrimônio valioso, fruto de seu trabalho e dedicação, que ao longo de seus dias somava 12 milhões de reais. Diante dessa situação, a questão de como o patrimônio seria distribuído entre os netos de Carlos surgiu entre os familiares. Ao consultar um especialista em direito sucessório, a explicação foi clara. Letra A, cada neto receberá 1/6 da herança por direito próprio. B, cada neto receberá 1/6 da herança por estirpe. Não, é a letra A, né? Pelo amor de Deus, né? Toro, como assim? Pelo amor de Deus, não tô entendendo nada. É filho que não acaba mais. E é Carlinhos, é Roberto, é André e tudo mais. Olha só qual que é a informação extremamente relevante para a gente conseguir identificar. Ele falou o seguinte, ó, ele tinha 3 filhos. Só que todos os filhos eram pré-mortos. O que quer dizer isso? Que é o seguinte, ó. Nós temos o Carlos aqui em cima, né? E aí o Carlos ele tem 3 filhos. Mas isso aí eu entendi, Toro. Ó, o A, né? Sim, o R, ok? E o F. O que acontece? Não são todos eles mortos, são pré-mortos. O que quer dizer pré-mortos? Que eles estavam mortos antes do Carlos. Sim, este aqui é o que a gente chama de primeiro grau. Primeiro grau. Quando não tem o primeiro grau, o que acontece? A gente ignora essa linha e olha a próxima linha. O que está dizendo a próxima linha? Ó, dizendo que André teve 2 filhos, né? Ó, teve 2 filhos, ó, aqui, ó, 1 e 2. Beleza, né? Exatamente. Aí o outro, Roberto, do meio, deixou apenas 1 filho. Ó, deixou 1. Então esse aqui é o terceiro, não é isso? Sim. E depois o outro, né, o Felipe, deixou 3 filhos, ó, aqui, né? Isso, né? O 4, o 5 e o 6, beleza? Beleza. O que acontece quando nós não temos o primeiro grau e a gente tem direto agora o segundo grau? É o seguinte, essa linha é como se não existisse, e todos os netos é como se eles fossem filhos de Carlos. Por que eu estou dizendo que são filhos? Porque eu não tenho 6 netos? Sim. Então eu só pego a herança e divido por 6. Só isso? Sim. Por quê? Porque ele não tem cônjuge. Não tem cônjuge, né? É verdade. Falou que é viúvo. Viúvo. Então, se não tem cônjuge, a herança fica para os descendentes. Beleza. O que vai acontecer nesse exato momento? Eles recebem direto, como se eles fossem filhos de Carlos. Então, basta pegar a herança e dividir. Toro, é assim que sempre funciona, tem neto? Não, porque, por exemplo, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui neste exato momento, um dos filhos vivos, por exemplo, o R e o F eram pré-mortos, beleza? Beleza, nós temos o primeiro grau, então quantas pessoas nós temos no primeiro grau? 1, não, nós temos 3. 3, 2 estão mortos, então eu teria que pegar a herança e dividir por 3, porque daí o A recebe a parte, 1/3, o R receberia 1/3 e o F receberia 1/3, mas como o R está morto, quem representa é o 3. Ah, e no F, quem representa é o 4, 5, 6. Ou seja, pegaria o patrimônio de 4 milhões de reais, porque, né, ali no F, e dividiria entre o 4 e o 5 e o 6. Assim, exatamente os 4 milhões. O R ia passar os 4 milhões direto para o 3. Então, o filho 3, o C, por exemplo, ele receberia 4 milhões. Porque o R receberia 4 milhões. E o F pegaria 4 milhões e dividiria por 3. Cada um receberia 1.333.000. E o 1 e o 2 não recebem nada, porque o A está vivo. Agora, quando toda a linha, o grau 1 está morta, ou todos renunciam, ou seja, não existe, né? Essa divisão por 3 não existe. Porque é como se fosse o 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos filhos de Carlos. Então não interessa quantos filhos era o F, o R. Pega tudo e divide igualmente na
linha que nós temos. Então, basta pegar os 12 milhões de reais e dividir por 6. É isso que está acontecendo. Touro, e está dizendo por direito próprio ou por estirpe, né? Por estirpe é o direito por representação. O que é representação? O pai ia receber os 4 milhões e aí os filhos recebem no lugar do pai. Mas a divisão foi no pai. No pai não eram 3? Eram 3. Se tivesse alguém no grau 1, aí seria por direito de representação. E direito de representação é a mesma coisa que por estirpe. Direito próprio também é chamado de direito por cabeça, porque é dividido por cada uma dessas cabeças aqui, né? Então o que eles estão recebendo? Eles estão recebendo por direito próprio. Eles mesmos são parte da divisão do patrimônio que foi para o espólio que está entrando lá na herança. Então é isso que a gente está chamando. Então cada neto vai receber 1/6, sim, que são 6, né? E aí eles recebem por direito próprio e não por estirpe, né? E olha só isso que estava fazendo. Então, todos estão mortos? Sim, já sabe que são os descendentes e tudo mais. Então, C, os filhos de André receberão 1/6 cada, o de Roberto receberá 1/3, não, todos receberão igual, né? D, os filhos de André receberão 1/6 cada, o de Roberto receberá 1/3, não, todos recebem igualmente. Todos recebem igualmente, porque não tem mais o grau 1, não tem mais a primeira linha ali que nós estamos falando. Com isso, resposta para nós, nossa letra A de aprovado. E aí, pessoal, como é que foi esse aquecimento? Já deu para perceber os gaps, onde você precisa melhorar? Onde é que estão os pontos de atenção? Se essas questões te ajudaram, imagine uma semana inteira com o Touro, ao vivo, revisando tudo que pode cair no exame CFP. É exatamente isso que a gente preparou para você na semana da aprovação. De 29 de junho a 6 de julho, você vai ter aulas ao vivo com revisão completa dos módulos, resoluções de questões com estratégia prática, vai poder tirar dúvidas diretamente com o Touro e no sábado, 5 de julho, teremos um pré-prova direto de São Paulo com a revisão final para chegar com tudo para cima do exame. Clica no link da descrição, garante sua vaga e vem com a gente acelerar sua preparação. A prova está chegando e você pode sim estar entre os aprovados. Nos vemos lá!